Olá, entramos ao vivo. Vamos aguardar o pessoal entrar para a gente poder iniciar. Olá, boa noite. Bem-vindos. A gente já vai começar. Essa live de hoje é uma live muito especial. É mais uma live aí do Novembro Laranja. Então a gente vai ter uma live a respeito de sono, que é tão importante. Quando a gente pensa em zumbido, hipersensibilidade, o sono, assim, para a grande maioria das pessoas é uma questão, incomoda, atrapalha. Então hoje a gente vai ter uma conversinha aí a respeito de sono. Bem-vindo, pessoal! Olá! Olá! Bom, essa é mais uma live aí do Novembro Laranja, que é o mês de conscientização sobre zumbido, hiperacusia e misofonia. É uma campanha que foi criada pela doutora Tanigan Sanches, otorrinolaringologista de São Paulo. Essa campanha foi criada em 2006 e o intuito era a gente divulgar a respeito de zumbido, a gente falar a respeito de zumbido, tanto para pessoas que possam ter zumbido, ou que convivem com pessoas que têm zumbido, quanto para profissionais, para a gente alertar os profissionais de diversas áreas, porque na verdade quem trabalha com zumbido não é só o fonoaudiólogo, não é só o otorrinolaringologista, né? Muitas vezes é o endocrinologista, é o neurologista, são profissionais de diversas outras áreas, o fisioterapeuta, o dentista. Então essa campanha foi criada para a gente poder informar tanto a população em geral, quanto os profissionais da área da saúde que lidam com esse tipo de pacientes, para que a gente possa divulgar que existe tratamento, que existe cura para o zumbido e para a hipersensibilidade. A partir de 2017, então, a gente incluiu na campanha, né? A doutora Tani incluiu na campanha e a gente que abraça aí o Novembro Laranja também começou a divulgar a respeito da hiperacusia e da misofonia. Então, a partir de 2017, a gente também começou a falar a respeito das sensibilidades aos sons. Por quê? Porque é bastante comum isso vir junto, associado ao zumbido. Então, é muito comum que o paciente com zumbido ele tenha também uma hiperacusia, ou a misofonia começou a ser algo que a gente precisava falar, era algo que não era falado, que a gente não tinha conhecimento. São pacientes que muitas vezes são taxados, né, de chatos e são, enfim, deixados de lado sem tratamento e sem um acompanhamento devido em função do desconhecimento. Bom, para a gente saber, eu sempre gosto de começar contando essa parte, contando que nós somos aí uma estimativa em torno de 28 milhões de pessoas com zumbido no Brasil. Estima-se que em torno de 10 a 15% da população tem zumbido. Todos nós, em algum momento da vida, muito provavelmente vamos experienciar, vamos sentir o zumbido, seja a gente saindo de uma festa, né? Às vezes a gente vai para uma boate, sai com aquele, se fala boate ainda? Acho que sim, né? Sai com aquele barulho no ouvido, com aquele zumbido no ouvido, né? Então, a ideia é a gente poder informar que essa população tá aí, que ela precisa de ajuda. Tá? E a gente tem aí em torno de 20% das pessoas que têm zumbido que tem um incômodo muito importante, que precisam de ajuda, que precisam de informação, de acompanhamento, de tratamento, e a gente está aí para poder levar isso para a população em geral. Então sejam muito bem-vindos. A live de hoje eu acho, indispensável, importantíssima. A gente não tem como falar nessa campanha de zumbido, de hiperacusia e misofonia sem a gente falar de sono. Então, Jane Petri é a nossa convidada de hoje, que aliás é uma honra gigantesca ter ela aqui conosco. Oi, doutora Karine. Oi, tudo bom? Doutora
Karine Petri, otorrinolaringologista, médica do sono, uma Tudo profissional que eu admiro demais. Muito bem-vinda, estou honrada com você aqui comigo no Novembro Laranja. Muito obrigada. Muito obrigada a você pelo convite. Sempre muito bom te ver, né, minha conterrânea, e É. conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto tanto e que é muito importante, né, na nossa área, né, que escolhemos estudar a área de otorrinolaringologia, fonoaudiologia. Então, tem tudo a ver sono, otorrino e fonoaudiologia. Tudo a ver mesmo. E a gente observa muito na prática clínica, assim, na lida com paciente com zumbido e com hipersensibilidade, o impacto do sono. Né? Então, a gente tem no convívio diário com os pacientes essa dificuldade, tanto dos pacientes que vêm relatando que depois que o zumbido apareceu, que a sensibilidade apareceu, o sono começou a ser uma questão, ou a dificuldade com sono começou a ser uma questão, quanto o contrário, pacientes que já tinham questões de sono e que aí tem esse impacto, muito provavelmente a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? No zumbido e na sensibilidade, nessa falta de sono, essa dificuldade de sono aí tem um impacto importante. Então, muito bem-vinda, muito obrigada. E eu já vou partir para a nossa primeira pergunta, que é qual a relação entre distúrbio do sono e zumbido? Existe? Bom, Não existe? É uma fantasia nossa? não, é uma relação muito íntima, né? E muitas vezes não valorizada, né? Então, Verdade. vocês sabem, né? Eu sou otorrinolaringologista e sou médica do sono. Então, para mim, a parte do sono é muito importante de se avaliar nos pacientes que têm queixas auditivas, né? Queixa tanto de hiperacusia, misofonia, ou zumbido, ou até mesmo tontura, né? Por quê? Porque quando a gente fala de sono, a gente fala de um processo que serve para regular o nosso organismo, regular as nossas funções cerebrais, né? E junto com isso também a função auditiva, né? Então, por quê? Porque a nossa via auditiva, ela não é só o ouvido, né? Ela é o ouvido e a sua conexão com o sistema nervoso central. Então, como a Lisiane falou, a gente pode ter tanto pacientes que têm, por exemplo, problemas de insônia, porque o zumbido está muito intenso e aí elas têm aquela dificuldade para iniciar o sono, porque o barulho está muito alto, né? Quanto a gente tem pacientes que têm uma queixa inicial de insônia, que dormem mal e dormindo Uhum. começam a desenvolver um problema de zumbido. Então, essa via é de mão dupla, né? E muitas vezes é um ciclo vicioso, ou seja, a pessoa tem o zumbido, né? E zumbido e insônia tem uma relação muito interessante, Lisiane, que são os problemas relacionados à ansiedade. Nós vemos nas pessoas ansiosas uma maior prevalência de zumbido e também maior prevalência de insônia. Então, as coisas andam juntas. Nós vemos nas pessoas com depressão uma maior prevalência de zumbido e uma maior prevalência de insônia, né? Por quê? Porque são doenças e sintomas, né? O zumbido é um sintoma que são regulados também por neurotransmissores, né? Então, a gente sabe que quando o paciente tem insônia, ele tem uma alteração, principalmente em relação aos neurotransmissores que aumentam e provocam a vigília, o hiperalerta, né? Então, dentre eles você tem a adrenalina, né? Você tem também um aumento de cortisol, e são pacientes que vão ter, então, um sono mais leve com um aumento de despertares. E quando o paciente desperta, qual é a primeira coisa que ele percebe? O zumbido. Zumbido. E aí ele tem mais dificuldade de pegar no sono. Mas tanto a gente sabe que a questão do zumbido muitas vezes é uma situação de percepção, né? Do paciente dar a importância para o zumbido, né? De ele se preocupar com aquilo. E a gente sabe também que quando a gente consegue diminuir a importância que o paciente dá para o zumbido, ele consegue diminuir, digamos assim, a intensidade do zumbido. E isso também ocorre com o sono, né?
quando o paciente se preocupa muito com a insônia, ele já vai para a cama pensando assim, eu não vou conseguir dormir, né? Já vai com medo, né? Já vai atento ao fato de não dormir. Uma expectativa negativa em relação ao sono, né? Então, esse é o mesmo mecanismo para o zumbido, né? Ele já vai para a cama pensando, eu vou para a cama e eu vou começar a ouvir aquele zumbido, e daí eu não vou conseguir dormir, e assim por diante. Então, tem zumbido. E por ter dificuldade de dormir, cansar, não ter um sono restaurador, no dia seguinte ele pode sim ter uma exacerbação desse zumbido. E aí você tem as outras coisas que vêm com isso. Por não dormir bem, por ter privação de sono, ele tem mais ansiedade, né? Pode ter mais depressão, né? Então, são coisas que andam juntas o tempo todo. Além disso, a relação de zumbido com sono, a gente tem que sempre pensar na sono. Então, o paciente que tem outro distúrbio do sono importante, em 30% da nossa população, né, a apneia do sono, paciente que ronca, para de respirar durante o sono, ele pode ter alterações também relacionadas ao zumbido por hipóxia, né, por falta de oxigenação, tanto do sistema nervoso central quanto da própria cóclea, né? A gente sabe que a cóclea, né, as células ciliares internas, que são aquelas células que a gente tem lá dentro do ouvido, elas são muito sensíveis à falta de oxigenação. Então, o paciente pode ter, sim, mais surdez e mais zumbido por não oxigenar direito durante o sono. Então, é uma outra coisa que a gente sempre tem que investigar. O paciente com zumbido, obrigatoriamente, a gente precisa fazer algumas perguntas sobre sono para ele. Sobre a qualidade do sono, se dorme bem ou não, se tem dificuldade para iniciar o sono, se tem dificuldade para manter o sono. E também perguntas específicas aí sobre a apneia. O paciente ronca, para de respirar durante o sono, e existem exames muito simples de ser realizados hoje em dia para a gente avaliar isso, né? Esses exames hoje em dia podem ser feitos até em casa, exames domiciliares, né? A gente está na pandemia e as pessoas não estão querendo muito dormir fora de casa, fazer o exame do sono no laboratório, mas já temos, então, aparelhinhos que a pessoa pode dormir em casa e ter esse diagnóstico de apneia do sono. E uma outra coisa importante em relação ao sono e zumbido, Lisiane, é a questão de privação de sono. O que é isso? É a pessoa dormir menos horas do que deveria, né? Então, só o fato de uma pessoa, ao invés de dormir 8 horas, que seria o necessário, dormir 5 horas, dormir 4 horas por noite, isso pode levar também a alterações a nível tanto de sistema nervoso central, quanto alterações, por exemplo, metabólicas, alterações da glicose, hiperinsulinemia, e isso tudo acaba também desregulando, né, os mecanismos de ação da insulina e da glicose, fazendo também com que o paciente pode ter mais casos de tontura, zumbido ou até mesmo outras alterações auditivas. Essa parte relacionada ao dormir menos horas, tem um número de horas que seria o considerado ideal? Porque a gente observa também, você vai concordar comigo, que quando a gente dorme menos horas do que, vamos dizer, seria o ideal para, né? A gente tem também uma dificuldade com relação a manter as emoções, tem uma labilidade emocional maior. Então, a gente também oscila, a ansiedade tende a aumentar, a gente entra num círculo vicioso, né? Eu sempre digo isso. A gente dorme pouco, e aí entra todas as questões que vão junto e vão retroalimentando umas as outras. Então, existe, assim, X horas? Isso é adequado? É para todo mundo? Existe um padrão? Como funciona isso? Para a maior parte das pessoas, dos adultos, né, nós consideramos que o ideal seria dormir em torno de 7 a 8 horas, tá? Mas existe uma variabilidade, né, do normal, digamos assim. Tem pacientes que são dormidores longos, que precisam de 9 horas de sono para se sentir bem, para se sentirem restaurados, e outros que são dormidores curtos, ou seja, pessoas que com 6 horas de sono se sentem super bem, não tem cansaço, conseguem realizar suas atividades normalmente. Mas tem aquelas pessoas que dormem
assim, constantemente, 2, 3 vezes por semana, 5 horas por semana, 5 horas por dia, 4 horas por dia. E essas pessoas, mesmo se sentindo bem, digamos, mesmo que elas consigam fazer todas as suas atividades, elas vão ter um sofrimento, né? Elas vão pagar um preço por estar dormindo menos horas do que deveriam, mesmo não sentindo isso no dia seguinte, né? Então, metabolicamente, elas vão sendo modificadas. Isso é verdade tanto para o controle da glicemia, como eu te falei, o risco aumentado de diabetes, risco aumentado de desenvolver depressão, ansiedade pela privação de sono, risco aumentado de desenvolver até câncer, Lisiane, né? Porque nós temos toda uma regulação, né, e um melhor funcionamento do sistema imunológico. Nós temos células que se chamam natural killers, que elas fazem uma verdadeira varredura do nosso corpo durante o sono. E se nós não temos o tempo suficiente para isso ocorrer, elas podem deixar escapar alguma célula mutante, um vírus que estava passando por ali, né? E não realizar corretamente o trabalho delas. Então, até para a nossa parte de imunidade, o sono é fundamental. E como eu desconfio, então, assim, será que eu tenho uma alteração do sono ou não? Como desconfiar? Porque eu durmo poucas horas, mas estou reparado. Será que é suficiente? Como eu faço? Existem algumas queixas, né, relacionadas ao sono que fazem a gente pensar que o paciente possa estar sofrendo de algum distúrbio do sono, tá? Então, as principais queixas são sono não restaurador, ou seja, a pessoa dorme o número de horas suficiente, que para adultos seria em torno de 7, 8 horas, mas ainda assim se acorda se sentindo cansada, né? Um outro sintoma seria sonolência. Então, o paciente dorme 7 horas por noite, mas está sempre dormindo no trabalho, durante a aula ele pega no sono, não consegue se manter acordado, às vezes até dirigindo, temos pessoas que pegam no sono na direção. Então, isso também é um sintoma, a sonolência excessiva, que deve levar a pessoa a investigar o sono. Outros sintomas, o sono interrompido. Então, a pessoa dorme, mas acorda 4, 5 vezes durante a noite. Então, isso chama insônia de manutenção. A insônia de manutenção sempre deve ser investigada e a principal causa é a apneia do sono. Então, mesmo que não haja queixa de ronco, até muitas vezes a pessoa dorme sozinha, né? Não sabe se ronca ou não. Se ela tem essa característica de um sono interrompido, ela deve ser investigada também para parte do sono. Outros sintomas, por exemplo, acordar sempre com olheira, acordar com dor no corpo, né? São todos sintomas que devem levar a pessoa a investigar o sono. Cefaleia, dor de cabeça pela manhã, que pode ocorrer devido a um sono leve, superficial, ou até mesmo devido à apneia do sono. Alterações de memória. Então, uma pessoa que não está, que apesar de dormir, apesar de se alimentar bem, ela não está conseguindo memorizar, não está conseguindo aprender, também deve avaliar o sono. E eu te diria o próprio zumbido, né? Eu acho que o zumbido a gente vai ter que colocar cada vez mais como um sinal, um sintoma que indica, avalie seu sono, tá? O zumbido, eu sempre digo para meus pacientes, o zumbido é um sinal de alerta para a gente, né? Para a gente dar uma olhada geral em tudo, né, Liz? É verdade. Ele é um sintoma, ele não é uma doença, então ele avisa, tem algo errado aí. Então a investigação é necessária mesmo. E eu acho que o sono deve entrar aí no protocolo, com certeza. Deve ser avaliado, deve ser olhado, porque tem um impacto muito grande mesmo. Né? E a gente observa isso na clínica, né? O quanto o sono interfere. E muitas vezes a regulação do sono já resolve o zumbido. Né? Já aconteceu comigo de paciente que conseguiu regular o sono e aí o zumbido entrou junto, né? Ou tá lá na terapia sonora, eu regulo o sono, pronto, o zumbido desce, que é uma beleza, e eu consigo trabalhar numa tranquilidade. Então tem uma relação muito íntima. Sim, Existe uma relação entre zumbido e tontura, né? E existe uma relação entre sono e tontura também. Qual seria? O que ocorre? Quando a pessoa tem distúrbio do sono, ela pode ter ou desenvolver, ou enfim, um quadro de desequilíbrio, de tontura, de vertigem?
Pode, claro. Assim, existem estudos que mostram que pacientes que são submetidos a uma privação de sono, né? E a privação de sono é isso que eu falei, é dormir menos horas do que deveria, tá? Isso ocorre muito na nossa sociedade, nós nos autoprivamos, ficamos mais tempo no celular do que deveríamos, ou temos muitas pessoas que trabalham à noite, então os trabalhadores em turno, né? São cronicamente privados de sono, ou as mães, né, que têm que cuidar dos seus bebês à noite, são privados. Professores, pessoal da TI tá falando aqui nos comentários, ó, professores, pessoal de TI tá falando, tô dormindo 3 horas por noite, né? Acho que mudou muita coisa com essa pandemia também, piorou talvez para muita gente aí nesse quesito. 3 horas por noite é loucura. É. Então, essa privação de sono já foi demonstrado em estudos que isso altera a nossa função vestibular, tá? Altera os nossos reflexos do labirinto, certo? Então, começa por aí, né? Então, você tem um impacto direto da privação de sono sobre o funcionamento do nosso aparelho vestibular, né? Do nosso labirinto. E não só na parte periférica, também nos núcleos no sistema nervoso central, tá? Além disso, entra essa outra parte, né? A gente bem sabe, nós que trabalhamos com isso, né, Lisiane, o quanto existe um impacto do metabolismo sobre as queixas de tontura. Então, metabolismo principalmente da glicose, hiperinsulinemia, né? Então, dormir mal, dormir pouco, ser privado de sono leva necessariamente a um quadro de hiperinsulinemia, com aumento do risco de desenvolver diabetes, e só isso pode já provocar tontura na pessoa, né? E as outras situações também, tá? Então, a privação de sono, por qualquer uma dessas causas que eu falei, seja insônia, seja a privação por si só, seja a apneia do sono, alteração da qualidade do sono, aumenta também a questão de ansiedade, né? E quando a gente fala de ansiedade, não é só assim, a ansiedade, né? Que besteira, não. Ansiedade é a manifestação, né, de uma alteração a nível de neurotransmissores do sistema nervoso central. Então, quando você fala de neurotransmissor, você fala de um funcionamento cerebral alterado, né? Físico, né? A gente tem taquicardia, sudorese, os pacientes têm um comportamento completamente alterado, inclusive físico, né? E pessoas que são, digamos assim, hiperreativas, né? Então, e muitas vezes que somatizam também, né? E então, você tem um paciente, os pacientes que têm zumbido, muitas vezes são poliqueixosos, eles têm muitas outras queixas, né? E dores crônicas, né, Lisiane? Então, isso tudo entra no mesmo pacote aí. E muitas vezes, quando eu examino um desses pacientes, e não é incomum, e eu digo assim, nós temos que começar por algum lugar, né? E nós vamos começar pelo sono. Eu acredito que melhorando o sono vai melhorar a dor, né? Se é um paciente que tem obesidade, isso é comum também, melhorando o sono vai melhorar a obesidade, a resistência à insulina, vai ajudar ele a diminuir peso e vai melhorar o zumbido. Então, cuidar do sono, você acaba tendo consequências boas em várias situações do paciente. Emagrece, gente. Dormir bem emagrece. Então, vale a pena você investir no seu sono, dormir bem, porque, ó, deixa até a gente mais magrinha. Tem uma... E a grande questão é que o sono muitas vezes não entra na jogada, né? Eu não raramente recebo, não só no consultório, mas também no SUS, né? Eu trabalho no SUS, no Hospital Regional de Taguatinga. E quando entra um paciente com zumbido, a gente verifica que ele já foi atendido assim muitas vezes. E aí é sempre assim, faz audiometria e dá um remédio. Faz audiometria e dá um remédio, né? E aí, quando eu pego um paciente desse, eu falo, meu Deus, hoje eu vou transformar a vida dessa pessoa, né? E aí a gente começa a perguntar do sono, da alimentação, da atividade física. E são vários os pacientes que a gente consegue melhorar
80% do zumbido só com essas alterações, só com essas modificações no estilo de vida. E não necessariamente precisa de uma medicação. Só que o que precisa para isso? Precisa ouvir o paciente, precisa ter tempo, né? Quase 5 minutos, você precisa ouvir o paciente, você precisa ter paciência e persistência, né? Mas eu acredito, e você tem que ter a paciência também de educar o paciente, de mostrar para ele, de explicar por que é importante ele ter essas modificações, né? E com isso você consegue ter um sucesso muito grande no tratamento. Então, por isso, eu adoro tratar sono e zumbido, porque eu acho que tem um grande resultado e um grande impacto na vida das pessoas. É verdade. E eu acho que outra coisa para chamar atenção é que demanda também a paciência, a persistência do paciente. O paciente tem que aderir ao tratamento. Ele não pode esperar que venham as coisas de uma hora para outra, porque não vai ser de um dia para o outro que as coisas vão mudar, que o zumbido vai embora, que seu sono vai ser corrigido. Não é todo um trabalho, né? Eu Sim. costumo dizer que o cérebro você não muda do dia para a noite. Acordei e decidi que eu vou ser diferente. Você vai ter que ser diferente minuto a minuto, minuto a minuto, né? Instante a instante, ali se corrigindo, cuidando, porque o antigo está ali, está vivo ainda. Então, assim, essa disciplina, esse engajamento do paciente é importante. Eu gosto de falar assim, quando a gente trata zumbido e sono, né, a gente tem que também avaliar com o paciente as percepções dele em relação ao zumbido e o sono, né? Porque não adianta você falar com o paciente, assim, quando a gente fala tanto de sono quanto zumbido, a gente fala sempre em melhora, né? Melhorar, buscar melhorar. Você nunca vai dizer assim, não, eu vou curar. Não, você vai dizer, nós vamos melhorar gradativamente. Então, quando você tem um problema de sono, né, o paciente vem dizendo, eu durmo mal e tal, e aí eu sempre pergunto para ele, o que seria dormir bem para você? O que você espera do seu sono? Porque se o paciente vai me dizer assim, eu quero dormir 10 horas por dia, eu vou dizer, bom, isso não existe. Ninguém dorme 10 horas por dia, né? Então, você tem que trabalhar também essas questões das expectativas e colocar o paciente como responsável direto pelo tratamento, né? Então, o paciente não cumpre o que a gente fala, eu vou dizer, bom, então, tudo bem, só que você não vai esperar que seu sono vai melhorar, não tem jeito, né? Precisa dar proatividade do paciente. Ele precisa ser participativo, né? Tem uma pergunta aqui dizendo assim, de todo esse cenário que você falou, eu acho que foi no momento que a gente estava falando aí do zumbido relacionado a sono, da apneia e tal, qual seria o tratamento? Terapia sonora, medicação, os dois? Desculpa, eu não ouvi do quê? Tratamento do quê? Do zumbido e o distúrbio do sono juntos. Qual seria a tua indicação? Medicação? Eu sei que é meio difícil, né? Que eu imagino que isso seja uma avaliação individual, como a gente sempre, né, vai ter uma indicação muito individual. Mas se é medicação ou se é uma terapia sonora ou as duas coisas, ou enfim. Não, eu acho assim que quando a gente sempre tem que começar do básico, né, Lisiane? Quando a gente vai avaliar zumbido e sono, a primeira coisa que a gente pergunta é isso aqui, ó. Higiene do sono, certo? Isso. 80% dos problemas são resolvidos aqui, né? Então, antes de eu dizer você vai fazer uma terapia, você vai usar um remédio, eu vou dizer, não, vamos ver como que tá a sua higiene do sono. E o que tem a ver higiene do sono e zumbido, né? Então, a primeira coisa é a questão da cafeína, né? Então, a gente bem sabe que acho que a maioria das pessoas passa um pouquinho o limite aí que a gente poderia usar de cafeína num dia, né? Então, o café em excesso, ele se liga a receptores do sistema nervoso central, de adenosina, e isso impede o início do sono. Não só impede o início, atrasa o início, e também faz com que o sono fique mais leve, né? E tenha mais despertares. Então, a primeira coisa que a gente fala é em relação ao café. Tem que diminuir a quantidade. Então, eu sempre coloco, pacientes com insônia podem tomar café, mas no máximo 2 xícaras pequenas por dia, que é a mesma coisa que a gente fala para os pacientes com zumbido, não é? E tem horário? Você recomenda até tal horário? Sim, até 6 horas antes de dormir, tá? Então, você tem que sempre fazer o cálculo. Você é um paciente que vai dormir meia-noite, no máximo até 6 da tarde. Mas, de forma geral, eu oriento assim, ó, toma um cafezinho até depois do almoço e depois tenta
trocar por um chá, que não seja chá com cafeína. Tem outras coisas com cafeína, Coca-Cola, o açaí, né? O açaí com xarope de guaraná. O guaraná é um estimulante do sistema nervoso central, tá? Então, isso a gente vê, às vezes, o paciente come um açaí depois do treino e tem insônia e zumbido também. Chocolate também a gente pede para evitar. Outras coisas da higiene do sono, então, né? Evitar a luz excessiva próxima do horário de dormir, principalmente telas, tá? 1 hora antes do horário desejado de dormir, para adulto, deve desligar as telas dos celulares, né? Isso impede a liberação da melatonina, e não havendo liberação da melatonina, o paciente demora para dormir e também tem um sono de pior qualidade, tá? E também a questão da rotina, da regularidade. Isso aí é muito importante para as questões do sono. E muitas vezes, quando a gente vai perguntar qual é a sua rotina? Não, eu não tenho rotina. Cada dia eu durmo num horário diferente. Então, só essa quebra de rotina faz com que haja uma desregulação do ritmo circadiano da pessoa, que também pode gerar doença. Então, acho que são as 3 coisas principais. A rotina, evitar o excesso de café e evitar café 6 a 8 horas antes de dormir e diminuir a luminosidade perto da hora de dormir, 1 hora antes. Maravilha. Tem uma pessoa perguntando se tem como compartilhar esse folhetinho da higiene do sono. Tem Sim, como fotografar, a gente publicar? tá? Então, é isso, tá? Para terapia do sono e zumbi, a primeira coisa que a gente vê é a higiene do sono. A segunda coisa que eu avalio sempre é o tempo total de sono. Então, se a pessoa não está tendo privação de sono, que é muito comum hoje em dia, né? E também eu sempre avalio a questão de apneia do sono, principalmente se tem insônia de manutenção, que é esse sono picado, se tem sonolência excessiva, sono não restaurador ou história de ronco. Essas são os principais motivos pelos quais eu vou pedir um exame de polissonografia para o paciente. E aí, dependendo de cada situação, além da higiene do sono, tem alguns transtornos de insônia que a gente tem que usar a medicação. Eu sempre tento não usar, digamos assim, se eu puder. Você vai perguntar se você acha que a medicação, se você acha não, se a medicação trata ou se a medicação é mais para poder socorrer esse paciente aí em relação ao sono. É que algumas vezes você tem que quebrar o ciclo e você tem que colocar o paciente para dormir, para que dali ele comece uma nova vida, entende? Tá? Uhum. Às vezes é que nem criança, tá? Criança, se você deixa a criança muito cansada, alguns pais têm essa ideia errada que se você não deixar a criança cochilar à tarde, vai dormir melhor à noite, o que não é verdade. O cérebro entra em curto-circuito e a pessoa dorme a criança dorme cada vez pior, né? Então, para adulto, isso também é verdade. Às vezes a pessoa está dormindo mal há tanto tempo que ela já perde a confiança no próprio sono, né? Sim. Então, você precisa ajudar a restaurar essa confiança aos poucos. Muitas vezes a gente começa com medicação, sim, medicação controlada às vezes, tá? E depois você tenta fazer uma retirada gradual, tá? A pessoa já estando mais descansada, menos ansiosa, já tendo conseguido melhorar os seus hábitos, as suas rotinas diárias. Então, eu acho assim, os remédios são sim aliados. Usamos também medicações fitoterápicas, que são, enfim, medicações mais naturais, mas sempre vai ter aquele caso mais severo que você vai ter que usar uma medicação controlada. E existem situações também que a gente pode até fazer outras terapias, meditação, uma excelente terapia, florais, acho também aromaterapia muito interessante. Já tive uma paciente que começou a dormir bem depois que utilizou óleo de lavanda, né? Então, por quê? Porque criou uma sensação de bem-estar para ela, né? E criando uma sensação de bem-estar, ela se sentiu bem no quarto dela, ela se sentiu tranquila, e isso o sono dela veio naturalmente, entende? Então, eu gosto muito de agregar terapias, né? Não sou só do lado tradicional. Eu acho que a gente tem que utilizar tudo que possa ajudar os nossos pacientes. A melatonina, tem alguém perguntando ali se a melatonina é uma opção, ela é boa, não é? Então, a melatonina, né, ela é um hormônio, tá? Ela não é só uma medicação, não é só para o sono. Ela tem ação direta em todas as células do nosso organismo.
Além de ajudar a dormir, ela é imunoestimulante, ela é antioxidante, tá? Então, assim, eu não acho que a gente deve usar melatonina para todo mundo, né? Se Uhum. você for ver bem, uma pessoa jovem não tem déficit de melatonina. Então, assim, para que eu vou dar melatonina para ele dormir se ele mesmo produz, Produz. né? Mas tem pessoas sim que você pode ajudar a suplementar, especialmente idosos, pessoas com deficiência visual, são as pessoas que têm a maior indicação de melatonina, né? Mulheres, assim, na meia idade, perto dos 50 anos. Mas se a gente for ver lá nos guidelines da Academia Americana de Sono, sabe que a melatonina não é indicada para insônia? Ela é indicada para transtornos do ritmo circadiano, tá? Então, por exemplo, jet lag, que é quando a pessoa viaja de um hemisfério para o outro, ou um transtorno, síndrome do atraso de fase, que são aqueles adolescentes que não conseguem dormir antes das 3, 4 da manhã e acordam depois do meio-dia, tá? Isso aí não é uma insônia, é um transtorno do síndrome do atraso de fase, né? Então, essas situações a gente teria indicação real de usar melatonina. Mas na prática a gente tenta suplementar, porque como é uma medicação que na maior parte das vezes não faz mal, a gente tenta utilizar, né? Como uma tentativa antes de usar uma medicação controlada, por exemplo. Agora, sim, existem algumas contraindicações, tá? Uma das contraindicações é paciente que tem doença autoimune. Por quê? Porque a melatonina estimula o sistema imunológico, então ela pode piorar doenças autoimunes, né? E existem doses também. Dependendo do que você quer, você vai usar uma dose maior, uma dose menor. Dependendo do que você quer tratar, você vai usar ela mais cedo, mais tarde. Então, de forma geral, como qualquer medicação, deve ser usada com indicação médica. No Brasil, nós não temos a melatonina para vender em farmácia, nós temos ela para manipular. Ou também, muitas vezes, as pessoas trazem de fora. Uhum. Aí alguém falou que até o Covid estão evitando efeitos positivos da melatonina. É verdade. É verdade, porque ela é um imunoestimulante, né? E antioxidante, tá? Então, teve um trabalho recente, até botei lá no meu feed, que mostrou que pacientes intubados que utilizaram melatonina tiveram melhor desfecho. Claro que, assim, tem várias outras coisas, vários outros vieses, mas observaram isso e isso tem que ser visto ainda mais para frente. E também um outro estudo que mostrou que pacientes que já vinham usando a melatonina tiveram uma taxa menor de infecção pelo Covid. Eu vou aproveitar, deixa. Eu ia, obviamente, perguntar do Covid, porque eu imagino que todo mundo que está aqui deve saber, mas a doutora Karine é uma das pessoas que está aí na luta pelo tratamento precoce. Eu admiro demais o trabalho que você está fazendo, assim, sou muito fã, sou muito. Acho que é isso mesmo, né? Que depender de mim, tô junto aí na briga. Obrigada. E eu queria saber se você tem visto o Covid associado à perda de audição, a zumbido, tontura, questões aí labirínticas, da parte otológica, tenha esta associação. Sim, temos visto surdez súbita pós-Covid, né? E também como primeira manifestação. Eu já tive uma paciente, primeira manifestação foi diminuição da audição, tá? Temos visto, né? Não sei se as pessoas sabem o que é pós-Covid, né? Então, são aqueles pacientes que já passaram da fase aguda da doença, elas não estão mais transmitindo o vírus, mas elas continuam com sintomas, como se fossem sequelas, tá? E nós temos visto como sequelas zumbido e perda auditiva, né? Recentemente eu atendi lá no hospital regional 2 pacientes com surdez pós-Covid, pacientes que já tinham saído da UTI cerca de 40 dias e apresentaram quadros de surdez, né? E essa surdez ela pode ter várias causas, né? Tanto o zumbido quanto a surdez. Então a gente enumera algumas, tá? Dentre elas, ação direta do vírus, né? Sobre as células ciliadas da cóclea, ação do zumbido sobre o nervo, provocando uma neurite, né?
você pode ter também problemas de microtrombose, né? Então, a gente sabe que a circulação do ouvido é uma circulação terminal, uma circulação muito limitada. Então, microtrombose nessa circulação, que é uma situação que pode ocorrer devido à hipercoagulabilidade que a gente tem na COVID, pode provocar surdez. E também, Lisiane, mais recentemente, agora acho que tem menos de um mês, se verificou que na COVID existe formação de autoanticorpos, né? Como se fosse uma doença autoimune. Então, isso também, né, aí da surdez, dos vários casos que temos por doenças autoimunes, né? Então, isso também pode ocorrer, tá? Então, são diversos mecanismos. E o que eu tenho para dizer, assim, é que dos mais de, sei lá, 500 pacientes que eu tratei, eu não tenho nenhum dos meus pacientes que desenvolveu isso, né? Então, a gente tem visto as sequelas, principalmente quando são pacientes que não têm tratamento inicial adequado. Isso é uma das coisas que eu tenho falado para todos os pacientes que passam por mim, que conversam sobre Covid, né, a respeito do tratamento precoce, porque realmente a gente vê uma diferença muito grande, tem tido um impacto muito grande, né, nas hospitalizações, nas sequelas, enfim. Então, acho que é uma coisa bem importante para a gente falar nesse momento, já que estamos com as situações aí concomitantes, Novembro Laranja, o Covid aí acontecendo, né, do pessoal ter qualquer sintoma vale descartar, né? Eu acho que isso é uma coisa para também deixar bem enfatizado. Diz, eu tô tendo uma coisinha aqui. Vai ver se é ou não, vai ter certeza realmente de que não é o Covid para você poder iniciar o tratamento quanto antes, né? Quanto antes trata, melhor o resultado, tá enganado? Sim, com certeza. Até 3 dias de sintomas seria o ideal. Quais os sintomas mais frequentes, assim, do Covid nesse momento para ficar alerta? Olha, eu acho que o mais frequente é o sintoma de um resfriado, congestão nasal, coriza, um desconforto leve na garganta, dor de cabeça também é um sintoma muito frequente inicial, né? A febre não é sintoma inicial muito frequente, às vezes a pessoa fica esperando, mas eu nem tive febre, não precisa. A perda do olfato e paladar, que são muito frequentes, eles ocorrem geralmente no 4º ou 5º dia, né? Aumento do número de vezes que vai urinar ou evacuar, e também dor abdominal, diarreia, dor no corpo, moleza, cansaço, falta de ar. Então, assim, é uma gama de sintomas. Hoje em dia eu digo assim, qualquer coisa diferente que você tiver, a primeira coisa que você tem que pensar é que pode ser Covid. Dessa forma, você não vai perder o timing para usar as medicações. É isso mesmo. E aí previne, inclusive, de ter zumbido, tontura, perda de audição. Então, E só quem perde a audição, né, que pode entender o grande drama, né, o sofrimento que isso causa, né, para as pessoas. Então, assim, é um sentido muito nobre, né? E da mesma forma que a gente tem a perda de olfato, ela não é por lesão direta no nariz, né? Ela é uma sequela neurológica, né? Então, a perda de audição também, ela não é só periférica, ela é uma sequela neurológica, né? Então, para você ver como esse vírus tem um neurotropismo, né? isso é uma coisa extremamente importante. Para quem não sabe, surdez súbita é uma perda de audição súbita. Então, você está ouvindo bem, de repente, a audição some naquela orelha. Então, isso pode ocorrer mesmo. Né? A gente tem isso aí de diversos fatores e agora a gente está vendo isso associado ao Covid. Eu, inclusive, peguei alguns casos de neurite vestibular pós-Covid que foram para reabilitação, fizeram todo o tratamento medicamentoso, enfim, tudo Sim, corretinho e aí veio para reabilitação. olha Então, só. também Eu tive alguns casos de tontura, né, que se apresentaram inicialmente como tontura, porque uma das coisas que primeiro sofre o impacto é o nosso sistema nervoso autônomo, Lisiane, e também nós que trabalhamos com tontura conhecemos bem a desautonomia, né? Então, a desautonomia faz com que o sistema nervoso autônomo, que é aquele sistema nervoso que controla uma série de funções básicas, como frequência cardíaca, pressão arterial, a regulação, acaba ficando afetado. Então, o paciente tem variações muito bruscas da frequência cardíaca, e isso também leva a quadros de tontura. E não é raro o paciente procurar o otorrino no primeiro momento achando que está com uma labirintite.
Então, fiquem atentos. Que tem alguém que está dizendo que tem uma demora para sair o resultado dos exames e que muitos médicos ainda não estão fazendo o tratamento precoce, infelizmente. Verdade. Né? Então, estamos aí na briga para a gente poder levar o tratamento precoce para o máximo de pessoas possíveis, né? Medicação, inclusive, eu sei que está aí uma campanha para o SUS, então quem quiser e puder ajudar, eu acho que sempre muito bem-vindo, né? Quanto mais pessoas se envolverem nisso, mais pessoas vão ter acesso. Não é uma medicação cara, né? Até onde eu sei, pelo menos não é uma medicação que tem um custo tão alto, então assim, a gente pode ajudar, né? A gente deve ajudar. Então, quem puder, por favor, aí participe, que eu acho que é nobre, é indispensável e agora a gente está juntos nessa. Obrigada. E, bom, o que eu ia te perguntar? O cochilo da tarde, você falou do cochilo do soneca da criança de dia. Sim. Adulto, cochilo à tarde, ruim, péssimo. Então, assim, se a pessoa não tem nenhum problema de insônia, super saudável dormir à tarde, né? Fazer um cochilo, né? Então, até na Itália isso é muito comum, né? Na Espanha, você vê lojas que fecham após o almoço para as pessoas dormirem um pouquinho, né? Isso é super saudável. Agora, esse cochilo, ele deve ser feito logo, assim, após o almoço e não deve ser longo. Deve ser no máximo 40 minutos. Então, 40 minutos é o suficiente para você resetar, né, o seu funcionamento cerebral. Porque se você dormir mais do que isso, você vai entrar em sono profundo e vai acordar, assim, com uma sensação de ressaca. Então, o ideal é 40 minutos a 1 hora no máximo, à tarde, né? E somente se não tiver insônia. Se tiver insônia e a pessoa dormir à tarde, isso vai diminuir a pressão que ela tem para o sono, né? Então vai aumentar a dificuldade que ela tem para dormir à noite e fazer com que ela vá dormir mais tarde. Mas fora isso, faz muito bem. Ótimo, então aí, ó, ficou a dica. Quem puder fazer uma siesta aí, já tá ganhando, tá no lucro, ganha em saúde. Com certeza. Existe recuperar o sono? Olha, Não não. dormir bem, recupera, não recupera? Se existe, é uma fantasia. Não recupera. Você pode até assim, dormir muito pouco durante a semana, fim de semana eu vou descansar. Tudo bem, você se sente mais descansado, mas você já provocou um dano no seu organismo, né? Você deixou de liberar substâncias naquele dia, como o hormônio do crescimento, como síntese, né, de síntese óssea, síntese de tecido, reparação de tecido muscular, liberação de substâncias que atuam no sistema imunológico, né? Então você deixou de fazer isso naqueles dias que dormiu pouco, tá? E principalmente reorganização do sistema nervoso central, limpeza do sistema nervoso central. É durante o sono que o nosso sistema nervoso central é limpo das impurezas que vão se formando durante o dia. Então não é à toa que cada vez mais se liga o sono ruim, a privação de sono, a doenças neurodegenerativas, né? A Alzheimer, demência, com a formação de proteínas, né? Beta-amiloide no sistema nervoso central. Isso é ligado à privação de sono e à diminuição do sono profundo, que principalmente o sono de ondas lentas, né? Que é um sono muito importante para a restauração do nosso organismo. Existe um prazo seguro, se é que a gente pode dizer isso assim. Então, assim, estou com um distúrbio do sono específico, por exemplo, eu tive zumbido e a partir daí comecei a ter distúrbio do sono. O tamanho do impacto disso, se isso durar meses, já pode me dar uma coisa grande dessas, uma alteração mais impactante, ou não? Isso é uma questão de pessoas que têm aí né, um longo tempo de sono ruim. Sempre que a gente vai falar já de um transtorno, por exemplo, transtorno de insônia, né? A gente considera a partir de 3 meses, tá? Porém, quadros agudos, tá? A privação de sono aguda, ela já tem consequências no dia seguinte, tá? Por exemplo, foram feitos estudos com privação de sono em pessoas que tomaram vacina. Então, toma vacina num dia, deixa as pessoas privadas de sono, e vê o resultado no dia seguinte. Na verdade, isso é feito em ratinho, né? Nos ratinhos privados de sono, né, você tem uma queda drástica do funcionamento da vacina numa noite, né?
Pessoa privada de sono uma noite já tem uma alteração da sua sensibilidade à insulina, ou seja, desenvolve uma resistência à insulina numa noite que não dorme bem, né? E você tem também uma queda aguda na atenção, nos reflexos, na capacidade na capacidade também de reter a informação, tá? Então, você tem esses prejuízos agudos e os prejuízos a longo prazo. Então, quanto mais tempo deixar, maior o prejuízo. Quais seriam os prejuízos a longo prazo, né? A alteração, então, na memória, alteração na parte cognitiva, alteração a nível de desenvolvimento de câncer, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, AVC, tudo aumenta com a privação de sono, né? E também problemas, assim, até mesmo como na parte sexual, né? Por quê? Porque privado de sono você não sintetiza tanta testosterona, né? Os hormônios sexuais. Então, você pode ter até mesmo alterações na fertilidade. Então, não é raro mulheres que querem engravidar também. Às vezes, me relatam isso e eu pergunto, você já investigou o sono? Não, nunca nem me perguntaram sobre isso, né? Então, você tem essas queixas, esses problemas a longo prazo também, tá? E sem contar, assim, na pele, no cabelo, né? De ficar com um problema, assim, pele mais seca, queda de cabelo também é relacionada a sono ruim. Então, afeta praticamente tudo mesmo. Tem uma pergunta, por que que eu me sinto tão cansada logo que acordo pela manhã? Uhum. Pode ser um problema de apneia do sono, né? Ou pode ser que está dormindo menos horas do que deveria. Existem outras doenças do sono, tá? Como bruxismo, pessoa que range muitos dentes, então isso acaba também alterando um pouquinho a estrutura do sono. Existem doenças como movimentação de pernas excessiva durante o sono, que também fragmenta o sono. Qualquer coisa que fragmenta o sono, a pessoa pode estar dormindo, mas não dorme com qualidade, né? Aí tem que avaliar. Joia. Tem alguém perguntando se é verdade que o hormônio do crescimento só atua durante o sono entre 23 e 4 horas da manhã. O hormônio do crescimento, que é o GH, ele é liberado somente durante o sono profundo, durante o sono de ondas lentas, que é o N3. Então, quando a gente dorme em ciclos, né? Normalmente o adulto tem uns 4 ciclos de sono, que você começa sono 1, que é o bem levezinho, que você já está dormindo, mas ainda percebe o ambiente, percebe um sonzinho, uma coisa ali. Então, sono 1, daí vai para o 2 e daí vai para o 3, tá? Então, a gente chega no sono 3 geralmente umas 2 horas depois que começou a dormir, tá? Isso os adultos, as crianças às vezes chegam mais cedo no sono profundo, né? E a gente tem esse sono 3 nesses 4 ciclos de sono ao longo da noite, tá? Quanto mais vai chegando para madrugada, quanto mais madrugada dentro vai entrando, vai ficando maior os ciclos de sono profundo, né? Então, não é só esse horário aí que ela colocou, né? Que ela botou das 11 às 4, né? Porque você não fica direto no sono 3, tá? Mas realmente, assim, ele começa 2 horas após você ter iniciado o processo de sono. E só libera o GH no sono profundo. Então, crianças que não dormem bem, que têm um sono muito fragmentado, podem ter alterações no crescimento, né? Adultos, às vezes você tem uma pessoa que está malhando, que não está ganhando massa muscular, né? Apesar de estar malhando muito e comendo direito, às vezes é porque não dorme direito, tá? Então, porque o GH não é só para a gente crescer em estatura, né? Também crescimento muscular. Então, é importante para todo mundo, adulto e criança. E tem uma pessoa perguntando sobre aquelas pessoas que trabalham de madrugada, trabalham à noite, então trocam o sono, dormem de dia e trabalham, ficam acordados à noite. Existe um prejuízo? Como funciona? Como fica para ela? Existe um prejuízo. Qualquer coisa que vai contra o teu relógio biológico faz mal, né? Então, ir contra o natural faz mal. O que é o natural para nós seres humanos é dormir quando está escuro, né? E ficar acordado quando é dia. Então, por mais que você, digamos, você é um trabalhador em turno,
você vai para casa e dorme lá 6, 8 horas, é difícil, né? Porque dormir de dia não é fácil, mas digamos que você consiga dormir, ainda assim você vai estar prejudicando a sua saúde, né? Não é à toa que trabalhar à noite dá insalubridade, né? Então, muitas vezes as pessoas escolhem trabalhar à noite porque paga mais, né? Então, isso é verdade aí para as enfermeiras, técnicos de enfermagem. Muita gente quer trabalhar à noite porque paga mais. Mas qual é o preço disso, né? Uma saúde prejudicada. Então, existem estudos já mostrando que enfermeiras que trabalham à noite, né? Trabalhadores em turno, têm um risco muito maior de câncer de mama, por exemplo, né? Câncer de intestino, próstata, tá? Isso ocorre com uma frequência maior em pessoas que são trabalhadores em turno. Isso é perigo. É. Tem uma pergunta aqui. Já tentei algumas medicações para dormir, mas tenho sensibilidade a medicações receptoras de serotonina. Meu zumbido aumenta. A melatonina pode ser uma indicação? Tem que avaliar, né? Tem que avaliar a situação dela específica, não posso dizer, mas a melatonina sempre é uma opção, porque como ela é uma medicação que, na maior parte das vezes, mal não faz, né? A gente tenta utilizar, nem que seja como um hipnótico, né? Mesmo que ela seja jovem, que não tenha um déficit de melatonina, ela pode ser usado como um hipnótico, tá? Mas tem que avaliar caso a caso, né? É muito. Acho que o zumbido é uma doença um sintoma que tem uma gama super grande de coisas para se avaliar antes de dizer simplesmente sim, vou dar um remédio. Então temos que avaliar tudo para poder ver a solução ideal para ela. Quem acorda cansado ou acorda com sono, dormiu mal? Dormiu pouco? Pode ser as duas coisas, né? Como a gente falou. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Falou crescer musculares, é verdade, eu não falei isso. Quando a gente dorme mal ou dorme pouco, ou tem apneia, você tem uma chance maior de engordar, porque você tem uma alteração das substâncias, né, que fazem a gente regular o metabolismo, fazem regular o apetite e a saciedade, que são hormônios chamados grelina e leptina, tá? Então, realmente, essas enfermeiras não é à toa, às vezes você começa a ver assim, começou a trabalhar, a enfermeira era bem magrinha, né, a cinturinha, e depois estão tudo, umas enfermeiras, tudo já formato de pera, né, a cintura grande, aí o índice de cintura quadril, né, que é o pior tipo aí de obesidade, né. Tem que tomar cuidado, gente, então cresce para os lados. Alguém pediu para falar sobre o CPAP. Então, o CPAP é um aparelhinho que a gente usa para dormir, né? Ele é um aparelho que ele pega o ar do ambiente, né? E gera uma pressão positiva, né? Eu estava olhando aqui porque eu achei que eu estava com um CPAP aqui no consultório, mas não tô. Então, o CPAP ele é utilizado para tratamento da apneia do sono. A apneia do sono é essa condição que a pessoa tem pausas na respiração durante o sono. Ela pode ser leve, moderada, severa. E o CPAP é um dos tipos de tratamento. Eu sempre digo, né? As pessoas olham o CPAP e falam, meu Deus, vou ter que usar isso. E, na verdade, assim, o CPAP, ele é um amigo da pessoa e não um inimigo, né? E ele ajuda muito a melhorar a qualidade do sono, a restabelecer a saúde da pessoa, né? E, principalmente, que a pessoa não venha a ter problemas sérios a longo prazo, como infarto, como AVC, por estar parando de respirar durante o sono. E também diminui muito a sonolência que é causada pela apneia do sono, né? O paciente com apneia tem muitas pausas na respiração durante o sono, então, ao invés de descansar durante o sono, ele cansa, ele faz muito esforço para respirar. E o CPAP alivia isso, então a pessoa se acorda se sentindo restaurada. É uma opção interessante para aqueles que têm indicação, né? Nós estamos no horário, então a qualquer momento pode cair. Eu sei que tá cheio de perguntas aí, ó. Estão perguntando se os sonhos atrapalham o sono. De repente a gente pode continuar e se cair, pessoal, aí, enfim. De repente é uma. Os sonhos, quando eles são muito vívidos ou intensos demais, eles podem atrapalhar sim, tá? Então, nós temos algumas situações como o transtorno comportamental do sono REM, que é uma situação em que a pessoa tem sonhos muito vívidos, ela
literalmente vivencia o que ela está sonhando. Então, se ela está sonhando que ela está lutando com um tigre, ela está ali, né, se movimentando e acorda com uma sensação muito ruim, um cansaço, né? E existem outros transtornos também de pesadelo, por exemplo, que também podem fragmentar o sono da pessoa. Isso tudo tem que ser avaliado e tem tratamento para isso. Ótimo. Tem mais uma última pergunta, então. Tá. Diz aqui se a senhora que é alguém que indica o que a senhora indica para uma pessoa que a madrugada vai chegando e vai passando e o sono não vem. A ansiedade vai aumentando e vai liderando aí o esquema. E o que fazer? O que indicar para essa pessoa fazer nesse momento? Na verdade, assim, quando a gente vai avaliar a insônia, você tem que avaliar as 24 horas da pessoa, né? O sono, ele é uma consequência do que a pessoa faz nas 24 horas, né? Então, não é raro a gente melhorar problemas de sono fazendo com que a pessoa comece uma atividade física pela manhã, com que ela se exponha mais ao sol, isso ajuda a regular o relógio biológico. E também gastar energia ao longo do dia, né? Então, com essa pandemia, muitas pessoas diminuíram as suas atividades, saíram dos seus hábitos, às vezes até hábitos de atividade física, e isso piorou muito o sono das pessoas. Mas sobre o que ela quis falar especificamente, eu acho assim, aquela coisa que você tá na cama e vira, o sono não vem, o que é para fazer? Se você vai para a cama e deita e em meia hora não consegue dormir, o ideal é sair da cama, não é ficar na cama, tá? É sair da cama, fazer uma atividade calma, uma leitura e depois tentar voltar. E a outra coisa é ir para a cama só quando estiver com sono, ou seja, você não vai para a cama para esperar o sono chegar, tá? Porque senão você vai para a cama e começa a ficar ansioso, começa a vir aqueles pensamentos, não consigo dormir, não vou conseguir Dormir. e aí sim que gera ansiedade, libera adrenalina e aí sim que não consegue dormir. Ótimo. Gente, vou encerrar. Não tô querendo, não, porque tá tão gostosa essa conversa, tá tão informativa, eu tô aprendendo tanto. Eu tenho certeza que todo mundo tá aproveitando. Covid um pouquinho. A gente vai ter que fazer isso mais vezes. Pode me chamar mais vezes. Me tiraram do mundo Covid um pouco. A gente acaba botando Covid na jogada. Você viu que não dá folga, né? Mas, né? Sou super grata por poder ajudar as pessoas nesse momento. Enfim, né? Eu acho que eu estou cumprindo uma missão, não posso sair dela, né? Mas é bom falar um pouquinho de sono, né? Porque era a minha área principal. Agora, por enquanto, a minha área principal é o Covid, mas eu tenho essa necessidade aí de ajudar as pessoas nesse momento. Mas continuo, a gente reserva aqui 30% do consultório para os problemas de sono, então sempre tem horário reservado para os meus pacientes, né? E graças a Deus aqui em Brasília temos muitos colegas atendendo tratamento precoce, que somos um time aí. A gente só tem a agradecer vocês que estão aí nesse time, tocando em frente, ajudando esse monte de pessoas, e com certeza, eu acho que as outras coisas vão surgindo, né? Com certeza aí as questões do sono vão estar envolvidas, logo, logo as prioridades vão acabar mudando. Se Deus quiser, o Covid vai sair do foco e a gente vai poder retomar aí as outras questões com tranquilidade. Eu quero te agradecer, assim, do fundo do coração. Muito obrigada, né? Muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é um tempo precioso, que você está com um monte de coisas para fazer. Muito obrigada pelas informações preciosíssimas, né? No que a gente puder ajudar, conte comigo, estamos aí. E, enfim, se você quiser dizer alguma coisa, fique à vontade. Obrigadíssimo. Muito obrigada por essa oportunidade. Falar com você sempre é muito bom. Sempre falamos aqui virtualmente, temos que marcar um encontro, né? E agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, mandaram tantas perguntas interessantes. Continuamos à disposição, me sigam lá, mandem perguntas que eu respondo para vocês. Então, muito obrigada, Lisiane. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Boa. Me passa que eu vou estar ali no Instagram também. Vou passar para o pessoal que quiser. A gente distribui essas informações que eu acho que ajuda bastante. Então, tá bom. Super bem. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.